Muito bem, vamos lá mostrar aqui rapidamente como que a gente vai organizar nossos estudos dentro do TEC Concursos. Então, quando a gente abre a tela do nosso TEC Concursos, geralmente ele abre nessa primeira tela aqui, né? Aí, por onde a gente vai começar? A gente vai clicar nessa opção aqui no cantinho, escrito Minhas Pastas e Meus Cadernos. Eu já tenho aqui, né, alguns materiais separados, mas a gente vai fazer assim, ó, primeira coisa, nova pasta. Aí, vamos escrever aí um nome que identifique, né, esses materiais que você está organizando. Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, PC Rio Grande do Sul, vai vir agora. Beleza, criei a minha pasta. Aí eu vou lá, clico nela. Aí, o que acontece? A gente vai vir aqui agora em novo caderno. Pronto, novo caderno. Aí, eu vou selecionar aqui, concursos. Aí, o que acontece? Vamos selecionar a banca. Eu não vi qual que vai ser a banca, se já tem uma banca escolhida ou não. Mas vamos dizer que seria a IBFC, por exemplo. Digita ali o nome da banca. Selecionei a banca. Todos os filtros que eu for selecionando, eles vão ficar elencados aqui nessa parte dos filtros ativos. Então, já selecionei a banca. Eu gosto de remover as questões anuladas, as questões desatualizadas, para que elas não apareçam nas minhas questões, a hora que eu estiver fazendo, né, os meus estudos, de uma forma que não fique me atrasando. Aí, o que acontece? Eu gosto de selecionar, por exemplo, aqui de um modo geral, eu vou falar assim, eu pego uns 5 anos no máximo. Então, 25, 24, 23, 22, 21, 20, pronto. Se o concurso que eu vou prestar agora, ele ocorreu, sei lá em 2018, e agora, nesse ano, ele já tem a banca contratada como sendo a mesma banca que realizou o concurso anteriormente, por exemplo, foi lá em 2018, lá em 2015, se é a mesma banca, eu vou selecionar esse ano também, né? Para fazer, a questão é fazer o máximo possível de questões da banca para a gente conseguir identificar o padrão da banca, aprender como que a banca cobra essas questões, né? Então, nesse sentido. Aí, beleza. Então, selecionei a banca, removi as questões anuladas, desatualizadas, separei aqui os anos que eu quero essas questões. Aí, por exemplo, aqui, ó, opções. Como Polícia Civil do Rio Grande do Sul é uma banca múltipla escolha, eu já marco aqui a opção de múltipla escolha. Se fosse a banca Sebrasp, por exemplo, eu marcaria a opção de certo e errado, e eu, Alana, faria tão somente questões certo e errado, tá? E tem pessoas que não selecionam nenhuma dessas opções aqui e respondem tanto questões de múltipla escolha quanto certo e errado. Eu, entretanto, como eu falei, eu gosto de estudar especificamente, não somente a banca do concurso que eu estou almejando. Então, eu sempre aplico aí essa opção de filtros, o tipo de questão. Então, né, se tratando de Polícia Civil, a banca é múltipla e escolha. Por isso eu seleciono aqui. Aí o que acontece? Olha só, antes de mais nada, aqui a gente já selecionou banca, já removeu anuladas, desatualizadas, separou aqui os anos que a gente quer que apareçam essas questões e a opção de múltipla escolha. Aí eu vou vir aqui nesse ladinho e vou salvar esse filtro para facilitar a minha vida. Vou salvar o filtro com o nome da banca, por exemplo, IBFC. Porque aí, cada caderno que eu for criando, eu não preciso fazer todo esse trabalho aqui de novo. Então, ele já vai ficar salvo. Aí, o que vem agora? Eu vou em matéria e assunto. Aí, por exemplo, tem, né, todas as matérias aqui possíveis. Aí, ou você fica rolando aqui a barrinha e procura a matéria, ou você digita ela, né? Por exemplo, língua portuguesa. Aí, o que acontece? Se você não tem um edital publicado ainda, obviamente é o momento que você vai utilizar o edital anterior do seu concurso. Aí, Alana, gosto de deixar tudo o mais separado possível. Então, eu vou seguindo a cronologia ali do edital e vou separando caderno por caderno, assunto por assunto de cada uma das matérias. E assim, pode ser que algumas pessoas achem que isso é perda de tempo, mas muito mais vale, na minha opinião, você separar uns 2 dias para fazer toda essa organização do que toda vez, principalmente se você é uma pessoa que tem que conciliar trabalho, estudos, cuidado de casa, filho, enfim, vários compromissos. Tira aí um final de semana, deixa seus estudos todo organizado. No dia de semana, você chega e pronto, já tá ali. Já abre o caderno específico, assunto específico que você tem para resolver naquele dia, tá? Então, geralmente, o primeiro tópico dos editais é o quê? Interpretação e compreensão de textos. Então, eu vou selecionar interpretação e compreensão de textos e tão somente esse tópico. Aí, o que acontece? Aqui a gente tá vendo que ele apareceu o quê? 373 questões. Aí, o que acontece? Existe a opção de você deixar todas essas questões aqui, né? E aqui entraria, a gente poderia aprofundar nesse assunto aqui, sabe? Sobre deixar todas essas questões ou diminuir essas questões aqui. Porque a gente tem as fases do estudo. Tem aquele momento que você está começando estudos, a pessoa que está iniciando. Tem aquelas pessoas que já estão estudando há algum tempo e tem aquelas pessoas que já estão estudando há um tempo mais relevante, aí coisa de mais de um ano, por exemplo, né? Então a gente fala que já é um concurseiro mais avançado. É aquele concurseiro que deveria estar estudando tão somente aí pelas questões e revisões, né? E não, assim, dependendo tanto tempo mais na questão de ver teoria, seja por meio de videoaula, seja por meio de PDF, né? Então, assim, para a pessoa que já está mais avançada, quanto mais questões ela fizer, ótimo, ok. Só que para a pessoa que está iniciando ou para aquele intermediário, ele ainda está tendo que o iniciante ele vai conciliar, né, a teoria, o aprendizado ali da teoria com a resolução de questões. O intermediário, ele tá fazendo as questões e produzindo o material dele de revisão, né? E aí o que acontece? Então, assim, pro iniciante, tudo bem se ele quiser deixar tantas questões aqui, e a gente tá falando de um edital, tipo, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá pra sair o edital, mas ainda não saiu. Então, tudo bem se quisesse deixar essa quantidade imensa de questões. O que acontece? Por que eu bato nessa tecla? Porque, assim, ó, você tá falando de um tópico de uma das matérias do edital com todas essas questões. Então, assim, se cada um desses tópicos, tão somente da língua portuguesa, tiver mais de 300 questões, a gente levaria aí uns 2 anos só para resolver todas as questões de língua portuguesa da banca, né? E assim, não é questão de quantidade que vai garantir qualquer coisa, mas principalmente a questão da qualidade das questões que você faz. Então não interessa que você faça mais de 300 questões de interpretação de textos. Para mim o que importa, e eu até como na época de concurseira, para mim importava assim, se eu fizesse 10 questões de interpretação, mas que eu saísse dali sabendo, entendendo como que a banca cobra essa questão de interpretação e compreensão de textos. Então eu penso assim, eu vou dividir os meus estudos em 3 meses. Em 3 ou 4 meses eu quero
passar aí uma visão geral no meu edital todo. Então, se eu pensar assim, ó, um mês tem 4 semanas, eu vou ver interpretação de textos. Na primeira semana, vai ser meu primeiro contato com a banca. Eu vou realizar aí umas 10 questões, 15 questões, e na segunda semana eu vou diminuir, eu vou realizar umas 8 questões. Na terceira e na quarta semana. Significa que na primeira semana eu já tive esse contato com a banca, na segunda semana eu já lapidei esse conhecimento, eu já revi novamente para pegar mais ainda aquele feeling de como a banca cobra, e aí, dali pra frente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a manutenção desse conhecimento. Então, faz sentido eu resolver 300 questões de um tópico apenas? Claro que não, você tem que não, né? É uma sugestão minha que você foque mais na qualidade dessas questões que você faz e não nessa quantidade aqui exorbitante de questões que a gente tá falando, assim, de um único tópico, entendeu? As questões, elas têm a sua relevância, a gente fala, assim, que chega um momento do estudo que o estudo, ele deve, de novo não, né? Assim, mas é uma sugestão que ele seja tão somente feito aí por meio das questões como principal fonte de estudos, né, porque a gente sempre tem ali aquela produção daquele materialzinho nosso, seja um caderno de erros, seja um material de revisão, que assim, fora as questões, ele deve ser o nosso principal material aí de consulta, beleza? Mas, dando continuidade. Como que a gente mexe aqui? A gente vai colocar aqui, ó, editar quantidades, e aí, o que acontece? Interpretação de textos. A gente clicou ali no expandir, e a gente vai vir aqui. Vou pensar num caderno aí, sei lá, vou deixar umas 50 questões aqui. Olha, 50 questões, múltipla escolha de interpretação de texto, é bastante coisa, tá? Então, beleza, deixamos 50 questões, aí eu venho aqui e coloco, ó, interpretação de textos. E aí, eu, Alana, gosto de sinalizar quantas questões eu tenho nesse caderno. Eu deixo aqui, ele nominado. Se eu clicar em gerar cadernos em série, o que acontece? Toda vez que a gente abrir esse caderno, ele vai continuar da primeira questão. Se eu não clico aqui, eu resolvi algumas questões hoje. A partir da próxima vez que eu for entrar, acessar esse caderno, as questões vão dar continuidade. Por exemplo, no primeiro dia eu resolvi da questão 1 a 10. A próxima vez que eu acessar esse caderno, ele vai dar continuidade da questão 11 pra frente. E se eu clicar em gerar cadernos em série, toda vez que eu abrir esse caderno, ele vai me mostrar a primeira questão, beleza? Então, pronto. Aí agora é só gerar o caderno. E aqui a gente tem as nossas questões, né, ó. 50 questões. E aí a gente vai aqui, ó, clicar na nossa pastinha PCRS. Tá vendo que aqui já apareceu o nosso caderno. Aí o que acontece? Para não ficar todo bagunçado aqui dentro da pastinha da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, todas as matérias misturadas, a gente vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos e a gente vai criar uma subpasta. Então a gente vai colocar português. Português, beleza? Ok, criamos a pastinha. Aí a gente vem aqui nesse caderno que a gente gerou, nesses 3 pontinhos, e a gente vai mover essa pasta de interpretação para agora a nossa pasta de português. E pronto, assim a gente dá seguimento fazendo uma subpasta para cada uma das matérias e depois a gente vai criando, né, esses cadernos específicos tópico por tópico e colocando dentro de cada uma das pastas, né? Então você clica em expandir, vai aparecer aqui todos os cadernos que a gente for criando, beleza? Então, de uma forma, eu acho que até passei um pouquinho, poderia ter sido até mais breve a explicação, né? Fui mencionando outros pontos aí, mas enfim, acho que ficou até bem válido. É isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá pelo Instagram, pelo WhatsApp, tamo junto.